Olá, boa noite. Meu nome é Lisleia Aparecida Irtibosa Martini. Eu sou aluna do curso de Licenciatura em História pela Uninter. Faço parte do polo de Irati, no Paraná, no Brasil. Meu registro universitário é o 3.834.223. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho de dois assuntos assim muito importantes da nossa cultura brasileira, que fazem parte, né? Que é o futebol e a música. Falar um pouquinho sobre eles, de toda a relação e interação que existe entre ambos. E falar sobre esses assuntos em um país de tamanha diversidade cultural abre um leque de infinitos assuntos. Mas, para me atentar a alguns, eu vou falar um pouquinho sobre os hinos, sobre os gritos de torcida e algumas músicas que envolvem a cultura brasileira. E, para falar especificamente sobre isso, eu resolvi escolher um time que seria um dos mais populares do Brasil, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes de falar especificamente sobre o Corinthians, eu vou voltar um pouquinho no tempo, vou voltar um pouquinho lá atrás e vou falar de como o esporte de futebol chegou até o Brasil. Existem algumas controvérsias sobre isso. Alguns relatos, assim, não chega a ser relatos porque não ficou oficial, né? Mas falava que o esporte chegou no Brasil quando tripulantes de navios que vinham de outros continentes, lá em 1875, mais ou menos, já jogavam suas peladas aqui em terras tupiniquins. Porém, esses relatos não ficaram escritos em lugar nenhum oficialmente, então não foi considerado como a chegada do esporte no Brasil. Já com Charles Miller foi diferente. O nome completo, Charles William Miller. Ele nasceu em São Paulo em 29 de novembro de 1874, desculpe. Ele era filho de pais ingleses e com 10 anos de idade ele foi enviado para a Inglaterra para aprimorar os seus estudos. E foi durante esse tempo lá na Inglaterra que ele teve o seu primeiro contato com o futebol. E logo se apaixonou pelo esporte, se apaixonou e se tornou assim um jogador muito habilidoso, inclusive. E chegou a jogar em dois times lá na Europa, que é o St. Mary's e o Corinthians Futebol Clube. O time é esse que futuramente inspirou o nome do nosso Corinthians paulista. 20 anos ele ficou lá e quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe na sua bagagem um livro de regras de futebol, trouxe 2 bolas, uma bomba que seria para encher as bolas, né? Um par de chuteiras e as 2 camisas dos times que ele defendeu lá. Como ele fazia parte de uma família que era da elite paulistana, quando ele voltou para cá, sua chegada, seu retorno, né, ao Brasil, ficou relatado nos jornais da época. Relatos esse que se tornaram um documento oficial, porque estava escrito lá, né, que tudo que ele fez e o que ele trouxe junto, que foi essa parte sobre futebol. Então é por isso que ele ficou conhecido como pioneiro e o pai do futebol aqui no Brasil. Porém, quando começou a ter o futebol no Brasil, ele não era como é hoje, toda essa polpa e agitação. Ele era um esporte que era praticado somente pela elite e por homens brancos. E as torcidas, elas eram totalmente assim recatadas, digamos, né? Não podia se manifestar durante os jogos, era só nos intervalos. Como se fosse hoje, por exemplo, mais ou menos um jogo de tênis, que só se manifesta no intervalo quando a bola para. Já em 1920, durante o governo de Getúlio Vargas, ele sancionou uma lei que autorizava os times de futebol a ter homens negros participando. E foi daí que o esporte passou a se tornar mais popular. E com a popularização do esporte, né, também nas arquibancadas começou a mudar. Começou a ter mais manifestações vindas das arquibancadas. No começo, elas eram músicas instrumentais, que não tinham palavras junto, né? Eram instrumentais, bandinhas marciais e tal, mas com o tempo começou a ter também letras essas músicas, letras que vinham incentivar os jogadores dentro de campo. E todos os times, né, não só o Corinthians, também queriam ter o seu hino oficial. E no Corinthians, que ele foi fundado em 1º de setembro de 1910, ao contrário do que muita gente acha hoje, o primeiro hino não é o campeão dos campeões. Inclusive eu não sabia também, pesquisando que eu aprendi isso. O primeiro hino do Corinthians ele surgiu em 1930. Foi quando o Guarani e Pirajá gravaram esse hino. Ele foi escrito, na época, por Eduardo Dorman e a música ficou por conta de La Rosa Sobrinha. Porém, ela é um hino assim de orquestra de cordas, uma linguagem mais formal e não caiu muito no gosto da torcida. Ele durou um tempinho até, mas não caiu no gosto da torcida.
Em 1952, o radialista e compositor Lauro Dávila, junto com o Eduardo Russumano, que fez a música, compuseram o hino que é, até hoje, o hino oficial do Corinthians, o campeão dos campeões, que todo mundo conhece, nem precisa ser corintiano, né? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Mas hino é importante para o time, mas tem também a parte, né, dos gritos de torcida. E talvez poucos saibam, mas a primeira torcida organizada que surgiu no Brasil, foi propriamente a Gaviões da Fiel. Ela nasceu em 1969. E Ernesto Teixeira é uma pessoa muito conhecida no mundo de torcidas de futebol. Ele é intérprete do Corinthians há mais de 30 anos. E é por ele que passa todas as músicas antes de entrar no repertório dos gritos de torcida. E uma delas, que é hoje assim uma que é muito conhecida e que balança a torcida durante os jogos, é a Banda de Loucos. Essa música, quando ela chegou nas mãos do pessoal da torcida organizada, ela veio em várias páginas. Ela foi escrita por, então, na época, estudante de jornalismo, Antônio dos Santos Veiga, que era conhecido por Tuca. E ela veio em várias páginas, eles tiveram que lapidar ela para se tornar um grito assim que pegasse, né? E pegou. É um dos mais emblemáticos da torcida, né? Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Mas, enfim, hino é importante, grito de torcida é importante, mas a cultura brasileira vai além, né? Ela tem muita música. Em um país de tanta diversidade cultural, são muitos os ritmos que podem ser cantados de músicas com relação ao futebol. Desde um chorinho, uma MPB, rock, rap, samba, funk, tudo pode ter, né, envolvido com futebol. E eu vou apresentar um pouquinho de alguns, né? Como, por exemplo, o hino do Centenário, que foi gravado por Tom Zé, que ele fez uma homenagem ao Corinthians, com palavras assim bem bonitas no hino, inclusive, que fala um pouco da fé e devoção do time. O refrão ali fala, né, e Coringão, 100 anos de tradição, e Coringão, guerreiro, time e timão. E para os mais antigos, para recordar a voz do saudoso pai do samba, do Nira Barbosa, que cantou como é bom ser alvinegro, ontem, hoje e amanhã. Já na MPB, a nossa música popular brasileira, quem entregou a voz e o coração para falar sobre o seu time de coração foi o cantor Toquinho, que ele cantava, né? Corinthians do meu... Cantava não, canta. Opa, né? Um parênteses, canta. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Enfim, são muitas e muitas manifestações que pode ter. Duvido quem nunca cantou também, né, a dos Silvio Santos, né? Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Essa marchinha todo mundo já cantou. Muitas são as manifestações da nossa cultura que envolvem futebol e música. Manifestações que marcam hoje e com certeza vão continuar marcando muito as histórias do nosso esporte bretão, as histórias do nosso povo, que vão deixar aí marcas não só para o povo brasileiro, mas para o mundo, conhecer um pouquinho mais sobre o que é a nossa cultura. Obrigada, agradeço a oportunidade de fazer esse portfólio e espero que tenha sido bem proveitoso.